Gravou? Tá gravando. Eu ia fazer, mas... Ele tava esperando. Então, eu vou começar pedindo pra tu falar um pouco sobre ti, tuas motivações pra fazer o que faz e um resumo dos teus trabalhos. Nossa, em qual espaço da minha vida? Tudo? É. Muito bem. Olá, tudo bem? Eu falo pra vocês ou na câmera? Pode falar pra gente. É? Não vai ficar meio estranho assim? O que você acha, professor? Tá, então eu me chamo Emiliano Cunha, eu sou formado em cinema pela PUC, tenho mestrado em comunicação também na PUC, sou cineasta, na verdade técnico cinematográfico, que é o termo correto e legal no Brasil. Sou sócio da produtora Ausgang, trabalho mais na área de produção, roteiro e direção cinematográfica. Sou professor da Uniriter desde 2017. Além da Uniriter também, eventualmente, dou cursos na Escola Fluxo de Fotografia Expandida. What else? Já dirigi, nem me lembro mais, uns 6 ou 7 curtas, 2 séries, um longa-metragem e sou pai da Maria Flor. Que mais? Gosto de nadar e estava gripado essa semana, eu acho. É um bom resumo da vida. Quais são as principais dificuldades enfrentadas pela indústria cinematográfica no Estado? No Estado ou no Brasil? Ou no mundo? Que pergunta complexa. Então, historicamente o Rio Grande do Sul já chegou a ser o terceiro polo de audiovisual, né, em termos de volume de produção. Principalmente com a Casa de Cinema ali, que é um pessoal bem importante, enfim, estética e politicamente no Brasil. Infelizmente, o cinema no Brasil ele é muito mais uma política de governo do que uma política de Estado. E isso faz uma grande diferença. Porque, por exemplo, se a gente pegar como exemplo, meio redundante, pegar a Coreia do Sul como exemplo. A Coreia do Sul, lá pelos anos 2000, entendeu que o audiovisual, assim como outras indústrias culturais, era um grande espaço para produção, enfim, para o PIB, né? Não só para exportar a cultura e fazer a cultura sul-coreana circular, mas também para ter uma indústria forte, contratar gente, etc, etc, etc. Então, desde 2000, eles começaram uma política de Estado muito forte, resultando em uma série de conquistas, por exemplo, o Oscar, ano passado, retrasado. No Brasil oscilou, né? A gente tem um sistema muito forte, mas sempre oscilou e dependeu muito da simpatia ideológica de quem estava no governo. Tanto é que no governo Collor, a gente não foi extinta a Embrafilme, então não se fez cinema at all, fez 3, 4 filmes durante, sei lá, os 4 anos. E aí teve a retomada, enfim, aí teve todo o incentivo através do Fundo Federal Audiovisual. E aí, recentemente, tivemos mais um grande período nebuloso e voltamos agora a respirar um pouquinho mais calmos. Tudo isso para responder qual é a dificuldade de fazer cinema no Rio Grande do Sul. Não, o Rio Grande do Sul sofre também com isso. A gente tem alguns governos mais simpáticos à cultura e outros bem menos simpáticos, a ponto de acabar totalmente com qualquer tipo de incentivo ou fomento à produção cultural no Estado. O que nos relegou, infelizmente, hoje a, sei lá, que lugar que a gente está no Rio Grande do Sul. Nós estamos atrás de Minas Gerais, com certeza, Bahia, Pernambuco, com certeza, Rio e São Paulo, que já são dominantes. Então a gente fica muito dependente do que vai acontecer no próximo governo. Por exemplo, esse governo, o governo Leite, atualmente, ele tem uma preocupação relevante com a cultura. Então a gente teve um fomento interessante ano passado, agora a gente está tendo novas iniciativas, então a tendência é a gente ter uma produção maior. Mas, de qualquer forma, a gente se sustenta como indústria audiovisual com a publicidade muito, porque o Rio Grande do Sul virou meio celeiro de produções do Rio São Paulo. Então a gente virou meio que uma production farm, que a gente chama assim, que tu traz o roteiro, a direção, o elenco principal de São Paulo e contrata aqui figuração, contrata equipe técnica e aí acaba acaba contratando bastante gente, fazendo a indústria se manter. Mas é isso, né? Uma questão para a produção autoral, independente, depende muito
de como o governo vai encarar a questão cultural no Estado. Como o público local recebe os filmes produzidos no estado? Existe um nicho que acompanha mais ou é geral? A gente tem um bairrismo forte, né? Eu acho que, de certa maneira, nos ajuda. Tem alguns autores que falam estética do frio, né? Que a nossa música a nossa cultura tem uma coisa estética do frio. E, de fato, de certa maneira, nossos filmes são um pouco mais deprê, talvez, mais lânguidos, mais a nossa praia é horrorosa, né? Então, nossa praia é horrorosa, ela sempre remete... Nós temos vários filmes de praia aqui que remetem a uma coisa muito meio de solidão e tal. Nós temos uma proximidade muito grande com a Argentina e o Uruguai, então nossa cultura se mistura muito com a deles, que também tem essa pegada um pouco mais lânguida, talvez europeia, mas talvez não tão eurocêntrica, ou talvez sim, não sei. Então, assim como outras formas de cultura aqui no estado, Deus, estou vendo Deus aqui, a gente tem uma certa querência assim, com as nossas produções, mas isso não necessariamente se reflete em público massivo assim, para encher a sala de cinema. Nós temos alguns fenômenos interessantes, mas não chega a ser o suficiente para competir com os Miranha da vida aí, que lotam todas as salas de cinema. Qual a importância das leis de incentivo para o mercado audiovisual? Bom, acho que meio que respondi antes, mas é justamente isso. Assim como outras indústrias, né, a indústria até as mais nocivas, por exemplo, do fumo, recebe incentivo, o próprio combustível, o agronegócio recebe incentivos, e todas essas indústrias geram muitos empregos, né? Então, muito antes e muito além da questão cultural e simbólica, que é fomentar a diversidade cultural, né, e poder competir, ou pelo menos ter mais oferta para as pessoas assistirem coisas diferentes de uma cultura importada, né, que seria uma das justificativas para se ter políticas públicas para o audiovisual e para a cultura como um todo, é muito mais entender como a cadeia da cadeia econômica criativa é uma fatia enorme para a geração de emprego. Inclusive, a do audiovisual esteve, nos últimos anos, à frente da indústria farmacêutica, por exemplo, assim, de indústrias grandes. Então, é isso, assim, ter a relevância, não só cultural e simbólica, mas também, principalmente, talvez, econômica para o país. Qual a tendência da cena audiovisual gaúcha? Dá para ver um crescimento nas produções? Sim, a gente teve vários casos recentes que nos alçaram a um patamar interessante assim, de reconhecimento internacional. A gente teve, principalmente em virtude dos cursos de cinema. Nós temos ali o Felipe Matzenbacher, que foi meu colega, e o Márcio Relon, o Davi Preto, Bom, Thaís Fernandes é de outra turma, mas enfim, são produções que estiveram em Berlim, Festival de Berlim, mais de uma vez em anos seguidos, assim. E isso era algo que não acontecia há bastante tempo, desde a geração ali do Gustavo Spolidoro e tal, e antes ainda lá com o Gervásio e companhia. Então, a gente voltou a ser evidência, assim, pelo menos no circuito de festivais independentes, festivais de cinema mais autoral, eu não gosto muito desse termo, com mais força, assim. Então sempre tem eu acho que hoje em dia tem um olhar diferente, assim, quando se fala de cinema gaúcho, principalmente fora. No Brasil, não sei, talvez a gente sofra um pouco de preconceito. Não, é que tem várias questões, eu acho, né? Tem uma questão que é da nossa língua, não português, o nosso gauchês, que ele não é talvez tão bem aceito quanto o carioquês, o são paulinês, né, o paulistês, ou o nordestinês, por uma série de razões, não sei. Talvez por nosso cinema ser um pouco meio lânguido, meio deprê, então talvez não bata também como os cinemas mais solares lá de cima, mas talvez são coisas que eu estou pensando meio alto agora, talvez ele não devesse estar falando. E por último, pedir para tu deixar um recado para quem quer cursar audiovisual, cinema. Um recado, pense bem. Não, na verdade, eu me formei em Educação Física primeiro, né, daí
eu terminei, trabalhei na área e depois, só que eu sempre quis cinema. E aí quando começaram os cursos eu fui fazer cinema. Aí meu pai, eu falei, tomei decisão, eu falei meu pai, eu vou fazer cinema. Ele falou, que bom, vai largar uma profissão que paga mal para uma que paga pior ainda. Não, nada a ver, assim, eu nunca vou me arrepender, aliás, foi a maior decisão que eu tomei na minha vida, encarar o cinema como uma profissão. E é uma das maiores satisfações existenciais estar num set, dirigindo uma coisa e vendo teu filme depois passando numa tela grande. Então, é uma profissão muito atípica, tu não tem rotina, tu não tem carteira assinada, tu tem diária de 12 horas gravando de madrugada, mas realmente é algo que, enfim, para mim parece fazer sentido. E uma dica que eu daria, então, é contar histórias que sejam muito verdadeiras para vocês, assim, não tentar dar conta do mundo numa primeira empreitada. Sejam autênticos. É isso. Show!